O tema de hoje é sobre algumas dicas práticas de como fazer bom uso de ilustrações durante um discurso. Mas há um ponto importante que gostávamos de deixar bem claro. Esse canal não tem nada a ver, não tem nenhuma ligação com o site oficial das Testemunhas de Jeová. É apenas um canal que agora vai concentrar-se em dar dicas com base na minha experiência pessoal de como fazer bons discursos. Mas no dia de hoje nós vamos falar sobre algumas dicas que normalmente eu tenho usado para conseguir fazer bom uso de ilustrações quando faço algum tipo de discurso. Então, de uma forma breve, nós vamos discorrer sobre esse ponto. Na realidade, usar ilustrações num discurso é extremamente eficaz, especialmente quando nós fazemos um discurso para uma grande assistência. Como nós sabemos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela mostra claramente que Jesus, o maior orador que já existiu, sempre fazia bom uso de ilustrações. O livro de Mateus, capítulo 13, versículos 34, a Bíblia diz que, se referindo a Jesus, nada lhes falava sem ilustrações. Então, isso mostra que as ilustrações, elas não são apenas um detalhe. Elas são uma ferramenta fundamental para ensinar de forma clara e cativante. Mas agora, por que é bom? Por que é importante usar ilustrações? Primeiro, elas tornam o discurso mais fácil de entender. Por exemplo, veja essa ilustração que eu vou fazer agora. Se falarmos sem um microfone, apenas quem está perto pode ouvir. Mas com o microfone, a nossa voz chega mais longe. Qual é a lição? Se falarmos só com base nas nossas ideias pessoais, por exemplo, na pregação, o nosso impacto será bem limitado. Mas quando nós falamos com base na Bíblia, que é o nosso microfone espiritual, então o Espírito de Jeová amplia a nossa mensagem e pode tocar muitos corações. Essa ilustração é bem prática, porque ela mostra que quando nós baseamos o nosso ensino na palavra de Deus, é como se estivéssemos a falar no microfone. Uma ilustração simples que realmente pode tocar corações. Por outro lado, por que é importante usar ilustrações? Porque elas também ajudam a fixar o nosso ensino na memória. Por exemplo, existem dois lados. Algumas ilustrações, elas conseguem decifrar conceitos espirituais bem profundos. Elas fazem com que esses conceitos fiquem bem gravados na mente da pessoa que ouve de uma maneira mais prática, mais fácil. Por outro lado, é importante isso porque normalmente as pessoas esquecem facilmente das palavras, mas elas conseguem lembrar imagens, histórias e uma simples ilustração. Terceiro, as ilustrações, elas prendem a atenção da assistência. Ou seja, quando uma ilustração é bem escolhida, ela desperta o interesse e não só, ela mantém as pessoas envolvidas, as pessoas vão querer ouvir. Também, as ilustrações podem tocar o coração das pessoas. As ilustrações, elas criam uma conexão emocional que motiva a pessoa a agir de forma prática. Então, agora vamos ver alguns exemplos de como é que nós podemos fazer boas ilustrações. Já vimos porque que elas são importantes. Agora vamos descobrir sobre como fazer boas ilustrações. Qual é a primeira dica?
Se você for fazer um discurso, lembre-se do seguinte: você não precisa usar ilustrações muito complicadas, bem complexas, com bastante detalhes. Não. Escolha ilustrações simples e que sejam conhecidas, com coisas que as pessoas realmente sabem o que é. Por exemplo, você pode preferir coisas da vida diária. Use, por exemplo, caso você viva num local assim mais remoto, fale sobre agricultura. Se você vive num novo bairro onde está a se fazer muita construção, fale sobre isso. Mas talvez você não esteja nessas duas situações, então, com certeza, onde você está existe família, saúde, dinheiro e outras situações comuns. Use essas coisas que as pessoas já conhecem e torne eles com uma boa ilustração. Por outro lado, é necessário explicar a ligação da ilustração com o ensino que você quer passar. Ou seja, não basta usar uma ilustração. É essencial mostrar como ela se aplica ao ponto que você está a ensinar. Por exemplo, as ilustrações, elas são como janelas. Elas deixam entrar a luz. Mas para que a luz entre, é preciso abrir a janela. Então, se por exemplo o orador não explicar a ligação da ilustração com o ensino bíblico, é como se a janela se mantivesse fechada. Ela vai impedir a luz do entendimento entrar na mente de quem ouve. Mas há um detalhe também muito importante. Ao fazer uma palestra, um discurso, não use várias ilustrações diferentes durante o teu discurso ou a tua palestra. Pode usar objetos, histórias, perguntas ou até comparações, mas você não pode exagerar. Se você usar várias ilustrações numa palestra, com certeza a assistência vai esquecer delas. Então, o que é que você pode fazer? Se possível, use uma ilustração principal que acompanhe todo o discurso. Isso vai criar uma linha de raciocínio clara que facilita a memorização. Como assim? Vamos imaginar, né? Imagine que você quer falar sobre a preservação dos valores morais que a Bíblia nos dá. É claro que a Bíblia fala de vários valores morais. E um deles é que esses valores, eles são amorosos. Então, ao fazer um discurso, você pode deixar claro isso comparando, por exemplo, ao sinal de trânsito, né? O que é que você acha? Quando você olha para as leis de trânsito, não consegue perceber a preocupação do governo para preservar a vida da pessoa, para nos preservar em relação a acidentes desnecessários? Isso é uma prova de amor. Os valores morais que encontramos na Bíblia também são prova de amor. Só que também, por outro lado, os valores morais da Bíblia, eles são justos. Ou seja, se aplicam a todas as pessoas. O mesmo acontece com as leis de trânsito. Imagine, por exemplo, se as leis de trânsito se aplicassem apenas a um grupo de pessoas. Com certeza que seria injusto. Por outro lado, os valores morais da Bíblia também são sábios, não é verdade? Da mesma forma, o mesmo acontece com os valores morais, ou seja, os sinais de trânsito. Eles mostram sabedoria. Por quê? Porque eles se aplicam da mesma forma, de uma maneira prática, a todos os países. Eles são universais. Então isso significa que, sim, é possível criar leis que se aplicam em todos os pontos, em todas as diversas situações e áreas da vida, não é? Então, quando nós tentamos concentrarmos nessa ideia de usar uma ilustração que segue o discurso completo, é muito mais fácil a pessoa compreender. Outra dica importante: é necessário adaptar as nossas ilustrações à assistência. Por exemplo, antes de fazer um discurso ou uma palestra,
é necessário nós pensarmos no nível do conhecimento que a assistência tem também na idade das pessoas presentes. Por exemplo, uma ilustração que funciona bem para os jovens pode não ser tão eficaz para os idosos e vice-versa. Então nós precisamos escolher uma ilustração que realmente envolve todas as pessoas que estão a nos ouvir. Uma outra dica importante é necessário sermos natural. Ou seja, nós não podemos forçar uma ilustração. Por outro lado, nós não podemos achar que qualquer parte do discurso precisa uma ilustração para se dar. Não precisamos disso. As ilustrações elas devem surgir de forma fluida, sem parecer artificial ou forçada. E por fim, é muito bom que usemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, como base. Então, ao usar uma ilustração, sempre volte ao texto bíblico para mostrar como a ilustração realça essa verdade que você quer ensinar. E podemos dar um exemplo prático disso. Por exemplo, suponha que você está a falar sobre perseverança. Talvez você possa usar uma ilustração de alguém que sobe uma montanha. Explique que no início é mais fácil, mas no meio pode a pessoa sentir-se cansado e querer desistir. Só que se a pessoa continuar a subir, ela vai conseguir alcançar o topo da montanha e uma vista maravilhosa. Então você pode aplicar da seguinte maneira: a vida cristã é como um caminho que parece difícil de subir, por assim dizer, mas se perseverarmos, a recompensa é bem maior. Nós vamos ter uma vista das promessas de Jeová, do futuro melhor que Jeová aguarda ou guardou para nós. Então, essas foram as dicas, de como fazer bom uso de ilustrações no discurso. Espero que tenham gostado. E nos comentários pode deixar também algumas dicas sobre alguns assuntos que eu posso falar aqui no canal, mas ligados a como fazer sempre uma boa palestra, um bom discurso. Então, até a próxima.